Nesse vídeo eu quero compartilhar aqui algumas dicas práticas de como é que você faz para emitir a certidão de regularidade do FGTS para aquelas empresas que foram constituídas a partir de março de 2024. Fala DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao canal. É sempre um prazer ter a companhia de vocês aqui e estou aqui para falar sobre certidão de regularidade do FGTS para aquelas empresas que foram constituídas agora, a partir do início da obrigatoriedade do FGTS e tal, ou seja, a partir de março de 2024. Muitas empresas estão prestando essa CND e a ideia inicial é que bastava você fazer o E-Social sem movimento, que seria compartilhado com o FGTS e tal, e as empresas iam poder emitir essa certidão lá pelo site da Caixa. O que não está acontecendo. Então, o que fazer para que você consiga fazer o cadastro da empresa e consiga fazer a emissão da CND? É disso que nós vamos falar aqui nesse vídeo, mas antes, já verifica a tua inscrição aqui no canal se você não está inscrito. Clica aí no botão de inscrever e já deixa seu like. Muito bem, para nós começarmos a falar sobre esse tema, primeiro nós temos que lembrar que o FGTS Digital entrou em produção, a obrigatoriedade começou agora em março de 2024 e as empresas que são obrigadas a utilizar o FGTS Digital estão desobrigadas de entregar a CEFIP, tá? Então houve a substituição da CEFIP para os fatos geradores a partir de março de 2024. Contudo, aquelas novas empresas que estão sendo constituídas a partir de março são empresas que, na maioria dos casos, não têm movimento de folha. Consequentemente, na metodologia tradicional, teriam que fazer a CEFIP sem movimento. Como não existe mais a obrigatoriedade de fazer a CEFIP sem movimento, ficou difícil fazer o cadastro dessas empresas no sistema da Caixa para que essas empresas tenham acesso à certidão de regularidade. Então, o meu objetivo aqui nesse vídeo é compartilhar algumas dicas do que você pode fazer para cadastrar a empresa e emitir a certidão de regularidade, tá bom? Primeiro que eu quero compartilhar minha tela com vocês, porque quem está entrando lá no site da consulta de regularidade e a empresa não é cadastrada ainda, vai colocar o CNPJ da empresa lá, vai colocar ali o desafio, né? E quando for consultar, vai dar essa mensagem aqui, ó, empregador não cadastrado, e ele vai dar aqui uma orientação. Para cadastrá-lo, dirija-se a uma agência da Caixa, que inclusive é uma das dicas, tá? Mas nós ainda vamos voltar um pouquinho atrás e olhar o manual da Caixa. O que ela fala nesses casos de cadastramento? Qual é a orientação que a gente tem atualmente sobre isso, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Ó, eu estou aqui com o manual de orientações de recolhimento mensais e rescisórios do FGTS. É o manual atualizado agora de março. E aqui no tópico 3.8 ele vai falar sobre o cadastramento e identificação dos empregadores e trabalhadores no sistema do FGTS. Vai dizer o seguinte, ó. O cadastramento do empregador e do trabalhador no sistema do FGTS ocorre pela efetivação do primeiro recolhimento ou declaração, conforme o caso, e o processamento do respectivo arquivo gerado por CEFIP, GRRF, GRF Internet, E-Social e FGTS Digital, observando as orientações contidas neste manual. O cadastro do empregador nos sistemas do FGTS viabiliza a geração da CRF, que seria a certidão de regularidade do FGTS, que é liberado em até 5 dias úteis mediante o processamento da guia quitada ou do arquivo de ausência do fato gerador. Na geração do arquivo CEFIP e transmissão por meio do Conectividade V2, deve ser informado a competência de abertura da empresa, prevendo as seguintes possibilidades. Aí ele vai dizer ali, modalidade em branco para as informações e recolhimentos do FGTS, caso possua algum empregado com vínculo laboral regido pela CLT, promovendo a quitação da guia. Modalidade branco com a marcação de ausência de movimento, fato gerador, apenas para a competência de abertura, caso não possua qualquer empregado com vínculo laboral regido pela CLT. O MEI, ele vai dizer aqui que ele está dispensado da obrigatoriedade de fazer a declaração de ausência de fato gerador. Entretanto, para o seu cadastramento no sistema do FGTS e geração da CRF, faz-se necessário solicitar o cadastramento, que pode ocorrer da seguinte forma. Ele vai dar aqui a orientação de fazer essa solicitação lá pelo Gestão de Demandas, que é o outro site da Caixa onde você solicita ali o cadastro, tá? E por último, ele vai dar uma última opção, que é comparecendo a qualquer agência da Caixa e solicitar o serviço. Para cá ele já vai passar mais algumas orientações que não interessam mais pra gente, tá? Então aqui ele já deu as dicas de como é que você pode fazer esse cadastramento. De acordo aqui com o manual do FGTS, eu tenho a possibilidade de fazer esse CEFIP sem movimento, cadastrar pelo Gestão de Demanda ou ir na Caixa solicitar o cadastro. Dessas três formas eu consigo fazer o cadastro da empresa e aí sim eu vou conseguir emitir a certidão de regularidade, tá bom? Só quero enfatizar mais uma vez que com a entrada do FGTS Digital não deveria mais ser necessário fazer esses procedimentos. Por hora,
Pelo que tudo indica, o sistema está numa fase de adaptação e não é possível ainda extrair esses dados diretamente da social. Então a gente precisa aguardar mais um pouco. Como vocês precisam desse documento, precisam fazer essa informação, aí segue as dicas que nós passamos aqui, tá? A primeira é: faz a CFIP sem movimento, que é muito mais prática, e eu quero aqui já passar aqui umas dicas de como é que você pode fazer. A gente vai fazer todo passo a passo aqui, inclusive o envio, tá? A segunda é você fazer pelo gestão de demanda, a gente vai acessar aqui o gestão de demanda para ver o serviço. E a terceira é ir na caixa, que seria mais trabalhoso, eu acredito que vocês não querem ir na caixa, tá bom? Vamos olhar então lá no gestão de demanda esse serviço e depois a gente faz uma CFIP sem movimento, e aqui já aproveito para passar algumas dicas para vocês, tá? Então lá no gestão de demandas, você vai digitar conectividade social V2, aqui ó, GDAN, clica no GDAN, seleciona o certificado da empresa que você quer acessar, ele vai direcionar vocês lá para esse portal, tá bom? Então aqui no gestão de demandas eu vou ter o serviço, tá bom? Entrada de dados, nova demanda. E aqui vocês vão procurar por cadastramento. Cadastramento de CRF, o cadastramento CRF. A princípio esse serviço só está disponível para o MEI, mas você pode fazer o teste e tentar solicitar por aqui, tá bom? Então clica nesse serviço e aí ele vai dizer que o pedido que se refere exclusivamente para cadastramento do MEI. Aí eu vou colocar aqui não, ele vai dizer o seguinte: as empresas que precisam de cadastramento CRF devem enviar a CFIP de pagamento do FGTS ou ausência de recolhimento conforme orientações do manual de arrecadação do FGTS. Esse manual que a gente acabou de olhar, certo? E ele vai dar as orientações aqui. Se eu colocar em fechar, vamos ver se ele vai continuar. Não, ele não continuou, tá? Então, a princípio, o serviço aqui só está, até o momento, disponível para o MEI. Eu quis acessar aqui para mostrar para vocês se está ou não está disponível. Você pode correr o risco aqui de botar sim e continuar preenchendo os dados aqui, mas isso aí já é uma opção sua, tá? De tentar solicitar por aqui. Até o momento, pelo menos não chegou nada na caixa de mensagens ali dos empregadores informando que eles poderiam utilizar esse serviço, que é um serviço do MEI. Vamos aguardar que eles façam uma adaptação nesse serviço para que as empresas também possam solicitar, ok? Então, o que nos resta é fazer a CFIP sem movimento, tá bom? Vamos lá, então, passar as dicas da CFIP sem movimento? A primeira dica da CFIP sem movimento é você baixar o aplicativo atualizado. Agora, em abril, saiu uma nova versão do aplicativo, a versão do dia 8/4 de 2024. Aqui no canal do YouTube você já vai encontrar um tutorial passo a passo ensinando você a fazer esse download e instalação no computador, certo? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, depois você vai lá, tá bom? Feito isso, você vai então preencher os dados da CFIP. Aqui eu estou na aba de cadastro da CFIP, eu tenho duas opções aqui. Eu tenho o cadastro do responsável e o cadastro da empresa. O responsável pode ser a empresa que você vai estar fazendo a transmissão, mas você só vai colocar aqui os dados da empresa se ela tiver certificado digital, porque se ela não tiver, você não vai conseguir enviar com outro certificado digital, porque o cadastro do responsável aqui é realmente o responsável pelo envio, ou seja, é aquele que vai logar no portal, é aquele que vai fazer a transmissão do arquivo. Então aqui fica uma dica importante: você não precisa ter o certificado da empresa para fazer a transmissão do arquivo sem movimento, tá? Não precisa. Caso você queira adquirir, tá tudo certo, tá tudo bem, mas se você tiver o certificado de uma outra empresa, aí aqui no cadastro do responsável você vai colocar os dados dessa empresa. E aí coloca ali o CNPJ, o nome, o contato da empresa, o endereço, e aqui ele pede o fornecedor da folha de pagamento. Se você não tiver nenhum código para colocar aqui, você pode repetir o mesmo CNPJ do responsável que está fazendo o envio do arquivo, tá bom? Aqui no segundo cadastro é onde você vai cadastrar a empresa, certo? A empresa que você está fazendo a declaração sem movimento. Então, coloca os dados da empresa aqui, endereço, coloca bem certo o endereço da empresa, que é o endereço que vai aparecer lá no certificado, tá bom? Então, coloca bem certinho aqui o endereço da empresa, o KENAI da empresa e o KENAI preponderante e o FPAS. Se você não sabe qual é a FPS da empresa, joga no Google KENAI, coloca o número do KENAI da empresa principal e FPAS, e aí vai aparecer o código ali. Tem vários sites onde você consegue consultar os códigos de FPS, tá? Preenche com calma essas informações aqui, que elas são importantes, ok? Aí, quando você finaliza o preenchimento dessas informações aqui do cadastro da empresa, você vai lá em movimento, certo? Seleciona aqui o principal, você vai dar um novo, ok? Aí você vai colocar a competência aqui, é a competência da abertura da empresa, que, por exemplo, pode ser 3 de 2024, ou quem sabe você está fazendo uma empresa que está muito tempo sem movimento, então olha ali na situação fiscal, verifica qual é a primeira competência em movimento.
você vai preencher aqui. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui ensinando você a fazer essa declaração sem movimento, eu vou deixar aqui na descrição, para você dar uma passada lá e dar uma olhada nas dicas que eu compartilho lá naquele vídeo também, tá? Aqui o código de recolhimento vai ser o código 115, e aqui que está a dica principal, você vai marcar aqui como ausência de fato gerador, ok? Marca esse ícone aqui, vai salvar. Feito isso, você vai ter que vir para cá, certo? Selecionei a empresa e vou aqui nessas mãozinhas que estão aqui em cima, tá? Marcar a participação. Marquei participação, eu vou para a próxima etapa, que é preencher os dados do movimento. Então aqui, o que eu preciso preencher? Se ela é uma empresa optante pelo Simples ou não, tá? Se ela não for optante pelo Simples, eu preciso saber o RAT da empresa, que pode ser 1, 2 ou 3. Está lá no anexo 5 do decreto 3048, você procura pelo KENAI, que você vai encontrar o código do RAT, tá? Anexo 5 do decreto 3048, beleza? E aqui, o FAP normalmente é 1, tá? Quando a empresa é nova, você pode preencher com 1, ok? E as outras entidades estão ligadas com o FPS. Então, dependendo do código de FPS que você localizou, vai ter ali também o código de outras entidades, tá? Para você colocar. Isso se ela não for uma empresa optante pelo Simples. Se ela for uma empresa optante pelo Simples, a única coisa que você precisa preencher é o FAP. Aí você salva. Feito isso, você pode executar aqui, e aí você vai ali e faz a transmissão do arquivo, tá bom? Então finaliza aqui o processo. Pronto. Salva aqui, ou salva numa pasta na área de trabalho, e aí você vai acessar o Conectividade para fazer a transmissão do arquivo. Então, acessando aqui o Conectividade Social, vou na caixa postal, seleciono o certificado da empresa, que é responsável pelo envio, que pode ser a mesma empresa, seleciono o arquivo CFIP, coloca ali o nome do arquivo, coloca o estado, a cidade da empresa, certo? Anexa o arquivo de transmissão que você salvou, vai em enviar. Aceita, aceita, pronto, já enviou aí, tá? Você baixa ali o protocolo de envio. Aí você vai lá em relatórios, certo? Comprovantes de protocolo, arquivo ICP, confissão e ausência. Aí você localiza o arquivo que você baixou, o protocolo, tá lá em download aqui. Ok? Ele vai dar esse erro 1156. Aí você procura o arquivo de transmissão, arquivo CFIP de transmissão que você utilizou para transmitir. E aí só é validar, e aí você vai ter o comprovante de ausência de sem movimento, certo? Muito bem, fechando isso, você já fez a declaração sem movimento. Aí você vai esperar, como nós olhamos ali no manual, em até 5 dias úteis, que essa CND vai estar disponível. Então, nesse caso aqui, eu já tinha feito o envio dessa declaração aqui dessa empresa que nós consultamos, e agora a gente vai fazer uma nova consulta e ver que a declaração já vai estar disponível, tá? Então, deixa eu pegar aqui o CNPJ da empresa. Vamos lá fazer uma nova consulta. Pronto, aí a certidão já está emitida. Se você clicar aqui, e aí vai aparecer os dados dessa CND que foi emitida, você pode visualizar e imprimir, tá ok? Então é isso, pessoal. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar o seu like, compartilhar esses vídeos aí nos grupos do WhatsApp com quem está precisando dessa informação. E não nos resta nada, né? Só nos resta fazer a CFIP sem movimento para esses casos específicos, tá bom? Mais uma vez, espero que esse conteúdo tenha te ajudado. A gente se vê na próxima, tá? Tchau, tchau.